Paz do Senhor para todos. Gostaria de iniciar um assunto um estudo sobre ética cristã. Tem um dicionário da minha autoria, dicionário de teologia e ética, e gostaria de compartilhar com você alguns temas deste livro. Então vamos, em primeiro lugar, observar aqui sobre hospedagem, que é um tema muito interessante, né? A Bíblia diz que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. E os israelitas, antigamente, eles, além de receber bem uma pessoa na sua casa, eles protegiam essa pessoa que se hospedava aí na sua casa. Então vamos observar algumas coisas interessantes aqui sobre hospedagem. Em primeiro lugar, antes de alguém dizer aos hospitaleiros que já está chegando, quem tem bom senso pergunta se pode ir e quanto tempo pode se hospedar. 2. Permanecer na casa o mínimo de tempo, principalmente quando há gente doente no lar, para não alterar os hábitos tradicionais da família hospitaleira. 3. Respeitar as regras da casa, horário, ordem, asseio, etc. 4. Se a pessoa acolhida tem condição, deve ajudar a cobrir as despesas da casa. Caso o hospitaleiro não queira nada, quem não é aproveitador vai ao mercado e compra alimentos para ajudar o hospedeiro, para assim cumprir o que está escrito: comerás do trabalho das tuas mãos. Salmos 128, versículo 2. E o nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos, ele dizia que quando alguém vai até mesmo visitar alguém, não deve ficar olhando para os defeitos da casa da pessoa, etc., né? Tem gente que chega na casa de uma pessoa, fica olhando para os defeitos e até comentando sobre os defeitos que vê. Meus irmãos, pelo amor de Deus, isso é... Ok, então, como base para esta primeira aula sobre ética cristã, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então vamos observar aqui sobre... Em segundo lugar, observamos em primeiro lugar, hospedagem. Agora vamos sobre ordem e decência no culto. Então, instruções para que o cristão saiba respeitar as normas do culto e se comportar na casa do Senhor com integridade, como diz Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E também 1 Coríntios 14:40, esse texto que eu li, né? Vou fazer tudo decentemente e com ordem. Então, primeiro, pontualidade. Isso é interessante. Tem gente que chega no culto já pertinho da hora do amém, né? Isso é, meus irmãos, terrível. Tem gente que fica acostumada aí com isso, chegar já pertinho de terminar o culto, né? 2. Vestir-se decentemente, né? 1 Coríntios, ou seja, 1 Timóteo 2, 9 e 10. 1 Pedro 3, 3 e 4. 3. Educar os filhos para que sejam reverentes. Efésios 6 e 4. E 4, deixar o celular desligado e não conversar durante o culto. Tem escolas que proíbem os alunos de ligarem o celular. E será que a casa de Deus tem menos importância? Um culto ao Senhor, cujo Deus, nosso Deus, o Espírito Santo está presente, né? É menos importante do que uma escola secular? Se nas escolas proíbem, imagine nas igrejas quantas pessoas que não têm temor ficam com o celular ligado, trocando mensagens aí. Se está lendo a Bíblia aí, acompanhando o culto aí, com a Bíblia aí, letras grandes, tudo bem. Mas se está trocando mensagens, por favor, muita falta de temor, falta de respeito, né? E cumprimentar os irmãos, né? Caso se é assembleano, cumprimentar com a paz do Senhor, né? E 6, não abraçar a pessoa do sexo oposto. Com essa pandemia,
não podemos abraçar ninguém, é claro, né? 7, o pastor jamais deve deixar o culto para ir atender alguém no gabinete pastoral ou em outro lugar. Eu já cheguei em culto que o pastor não estava presente no culto, estava atendendo alguém. Meus irmãos, só se for um caso extremamente, uma coisa extrema aí. Mas tem gente que quer um conselho, uma coisa, na hora do culto, por favor. Então, o pastor que faz isso, ele está desrespeitando a ética cristã. Está desrespeitando o Senhor que está presente ali no culto. Como é que você sai com o Senhor presente, nosso Senhor, aí, para ir atender uma pessoa? Para tudo tem um tempo. Deixa terminar o culto, né? Ou antes do culto, chegue bem antes e atenda. Na hora do culto esteja aí dando o exemplo, né? Então, veja. 8. O dirigente do culto deve evitar fazer comentários, porque já há um pregador designado para isso, porque tem gente que gosta de ficar comentando tudo o que acontece no culto, né? 9. Cantores e conjuntos devem louvar a Deus, primeiro, com apenas um hino, de acordo com a orientação do pastor. 2. Louvar a Deus com 2 hinos, só se o pastor autorizar, né? 10. O crente fiel obedece ao seu pastor e aprende como convém andar na casa de Deus, né? E por falar em cantores, quantos cantores aí enriquecendo aí, né? E vão para igrejas aí cantar e cobram uma fortuna. O pastor pega o dinheiro da igreja para pagar uma fortuna a essas pessoas, pelo amor de Deus, irmãos. O pastor deve, é claro, se convida, pagar as despesas, e dá uma oferta aí de amor, é claro, mas não atender a um elemento que diz eu cobro 5 mil, 10 mil, 15 mil e está tirando da tesouraria da igreja, né? Uma fortuna para pagar essas pessoas, uma coisa tremenda. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos guarde. Então, alguns pastores são culpados do que acontece hoje em dia aí. Esses cantores aí é uma verdadeira... Muita gente sabe o que acontece, né? Então, cantor que cobra para cantar, para mim ele é um descendente de Geazi, né? Porque, e um pastor também, um obreiro que cobra para ir pregar, para mim também é um descendente de Geazi, um descendente espiritual de Geazi. Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E só para concluir aqui, mas vamos deixar para outra ocasião, estaremos com a segunda aula sobre ética cristã. Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Cada um de nós ande na casa do Senhor, honrando o Senhor, glorificando o Senhor. O salmista diz para bendizer ao Senhor tudo que havia nele, né? Bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então, o próprio comportamento do cristão, meus irmãos, suas ações, deve glorificar o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.